graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu quero fazer aquela recomendação de sempre: desligue outros aparelhos, separe esse tempo para que seja um tempo de fato especial para louvor e adoração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo dito isso, eu quero convidar você para uma palavra de oração. Se você puder fechar os seus olhos, feche seus olhos, curva a sua cabeça, se for possível, é claro. Se não for, preste atenção, coloque a sua vida diante de Deus nesse momento, peça perdão ao Senhor pelos pecados. É um tempo especial que nós estamos separando para louvar e adorar o nome do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que é poder te louvar e te adorar, apesar das condições diferentes, ó Deus, adversas. Não é o que a gente está acostumado a fazer, te louvar e te adorar reunidos na igreja, mas estamos reunidos como igreja, cada um na sua casa, cada um num local diferente, reunidos pelo poder do Espírito e na força do Espírito, para te louvar e te adorar. Senhor, perdoa os nossos pecados e purifica as nossas vidas, a começar em mim, transforma-nos, ó Pai, de forma que possamos oferecer a Ti um culto que seja agradável, aceitável ao Senhor, em nome de Jesus. Por graça e misericórdia, fala conosco através da Tua palavra, através das canções, das orações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de ler um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, irmãos e irmãs de Éfeso, carta de Paulo aos Efésios, primeiro capítulo. Nós leremos a partir do verso de número 3 e leremos até o verso de número 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, está escrito assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Palavra do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Esse texto traz de maneira muito clara as bênçãos de Deus através do ministério, obra, morte e ressurreição de Cristo. Ele veio para cumprir a missão de Deus e assim o fez. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o autor da nossa redenção. Por isso nós nos reunimos hoje para louvar e adorar o nome do Senhor. Eu queria ter mais uma palavra de oração, no sentido de orar por aquelas pessoas que estão passando por momentos complicados, conturbados nas suas vidas. Talvez você esteja nessa situação, talvez alguém que você conheça. Por isso eu peço que nesse momento, se você puder fechar os olhos, faça isso. Se não, em pensamento, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Em pensamento, coloque a sua vida ou a vida de quem você conhece que precisa desse tempo de oração diante do altar da graça de Deus, e nós iremos orar ao autor da nossa redenção, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Senhor, obrigado pela tua palavra.
Obrigado pelas bênçãos de Deus em Cristo, que é o autor da nossa redenção. Louvado seja o teu nome por isso. Bendito seja o Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos as nossas vidas e as vidas daqueles queridos nossos que passam por momentos conturbados, por situações difíceis e que muitas vezes não conseguem nem recorrer ao Senhor, mas nós queremos nos colocar e os colocar diante do teu trono de graça e clamar: Senhor, autor da nossa redenção, maravilhoso Senhor Jesus, põe a tua mão sobre nós e sobre os nossos queridos em nome de Jesus. Resgata aqueles que estão afastados, restaura, ó Deus, aqueles que estão machucados, ó Deus, cura e sara as feridas em nome de Jesus. Que, ó Deus, o poder do Senhor seja sobre nós e sobre os nossos, em nome de Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que nós oramos já agradecidos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A esse Senhor que é o autor da nossa redenção, Jesus o Cristo, vamos louvar e adorar com música. Faça isso agora, para a honra e glória do nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Que possamos continuar os nossos momentos de louvor, de adoração ao nosso Senhor. Que todos os atos deste culto sejam para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar agora o nosso Senhor com música. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração
não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e não rejeita, Senhor. Estenda a tua graça sobre mim. Teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Deus, obrigado por esses momentos que o Senhor nos dá, que o Senhor permite de estarmos na Tua casa louvando o Teu santo nome, Pai. Esteja com cada um que está assistindo esse vídeo, esteja com a Tua igreja, acampando os Teus anjos ao redor da casa de cada um, protegendo, livrando de todo mal, de todo perigo. Que o Senhor esteja livrando a nossa igreja de ciladas, de tentações, de tropeços e de todo mal. É a nossa oração no dia de hoje. Receba os nossos momentos de louvor e adoração, que tudo seja para engrandecer o Teu santo nome. Eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Bom demais hoje ter sido um dia especial. A Luana pôde estar conosco aí na bateria. Uma bênção ver essa família cheia de dons e talentos do Senhor. Bom demais. Nessa noite eu gostaria de meditar com vocês no Salmo de número 3. É um salmo que eu gosto bastante, é um salmo do rei Davi, e eu gostaria de meditar nele. Salmo de número 3. Nós leremos todo o salmo, ele tem apenas 8 versos. Salmo de número 3. Está escrito assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar mais uma vez. Se puder fechar os olhos, faça isso. Senhor, obrigado pela Tua palavra, sempre viva e eficaz. Obrigado a Deus, porque através da leitura da Tua palavra podemos sentir já o mover do Senhor nas nossas vidas. Te peço, Senhor, que nesse tempo agora de meditação, de reflexão, possamos deixar de lado um pouco as nossas preocupações, aquilo que às vezes fica na nossa mente, martelando dia e noite, aquilo que inquieta o nosso coração. Senhor, queremos ouvir a Tua voz, a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Salmo de número 3, como eu disse, é um salmo de Davi, e é um salmo muito peculiar, muito interessante. Antes, é bom a gente lembrar e ressaltar que o reinado, o rei Davi, acontece aproximadamente no ano 1000 antes da vinda de Jesus Cristo. Então, mil anos antes da vinda de Jesus Cristo, nós temos o rei Davi. E vale lembrar que Jesus, quando desenvolvia o seu ministério, alguns diziam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, da raiz de Davi. Então, para a gente poder observar que mesmo passados 1000 anos, Davi ainda tinha muita importância em relação à figura do Messias, a figura de Jesus, O rei Davi também tem outras particularidades interessantes. O rei Davi é escolhido como a hipótese menos provável, Ele era a hipótese menos provável para ser o rei, e ele acaba sendo escolhido, tá certo? Davi tem outras particularidades também. Davi era um homem
segundo o coração de Deus. Davi era um homem cheio de defeitos e falhas, como todos nós somos. Nós conhecemos a história do rei Davi, quando ele adultera com Batseba e depois faz com que o marido dela seja colocado na frente do pelotão da batalha para que ele venha morrer, porque ele havia, adulterado com a esposa dele. Então Davi foi adúltero, foi assassino por tabela, porque colocou o marido dela na frente do batalhão. Só que Davi também tinha um coração quebrantado e contrito e se arrepende dos seus pecados, por isso ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Falando de Davi apenas para introduzir a temática. O Salmo de número 3, eu já preguei esse salmo diversas vezes em várias igrejas, em tempos diferentes. Eu me formei no seminário de teologia em 2009, então 10 anos para 11 anos aí. Nesse tempo eu já falei do Salmo 3 pelo menos umas 10 vezes, pelo menos uma vez ao ano eu falo desse salmo, e eu quero trazer a reflexão dele porque ele é muito impactante e muito forte. Davi, na ocasião, fugia de Absalão, que era o seu filho, Absalão queria matar o próprio pai, o rei Davi, e Davi fugia do seu filho. Aí eu fico pensando aqui com os meus botões, aqueles que têm filhos, imagine se você estivesse sendo perseguido pelo seu próprio filho para que ele tirasse a sua vida. Então é um salmo que tem um contexto todo especial, tem um contexto todo diferenciado. E aí eu gostaria de ressaltar aqui pontuar algumas coisas interessantes nesses 8 versos, que sejam mensagens para a nossa prática cristã, né? Em primeiro lugar, eu queria ressaltar os versos 1 e 2, né? Porque nos versos 1 e 2 ele vai enfatizar a quantidade de adversários que tem se levantado contra ele. O rei Davi, aqui com certeza ele estava levando muito em consideração o fato do seu próprio filho Absalão estar perseguindo. Então, eu e você, às vezes, ou talvez, pode ser que é uma questão hipotética, pode ser que eu e você estejamos no sentido aí perseguidos, ou não necessariamente com perseguição de pessoas em relação a nós, mas como tem crescido o número dos meus adversários. Às vezes o nosso adversário não é uma pessoa que nos persegue, não é como Davi que tinha o seu filho Absalão perseguindo. Às vezes o nosso adversário é um vício que a gente não consegue deixar, por exemplo. Às vezes o nosso adversário é uma prática pecaminosa que a gente não consegue abrir mão. Talvez a gente tenha a prática da mentira, e pequenas mentiras, e uma mentirinha, outra mentirinha, e aí a gente esquece que o pai da mentira é Satanás. Desculpem. Então, como cresceu o número, né? Eles cresceram, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Então, observe quem é o seu adversário, o que é o seu adversário. Às vezes não é uma pessoa, como eu disse, às vezes é uma coisa, uma situação. Às vezes o nosso adversário está dentro de nós mesmos. Às vezes o meu maior adversário sou eu mesmo. Às vezes o seu maior adversário é você mesmo. Quem é o seu adversário? E às vezes a gente se encontra exatamente na situação do rei Davi. A gente se encontra nessa situação de que parece que essa coisa que é nosso adversário, né? Pode ser pessoa, pode ser vício, pode ser o nosso eu, pode ser um problema relacional, pode ser um problema financeiro, pode ser uma prática pecaminosa que a gente não consegue deixar. Parece que isso está aumentando, e aí às vezes a gente se sente acuado e se sente encurralado, né? Como Davi estava se sentindo. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, verso 2. E aqui também a gente pode se identificar com o rei Davi, porque à medida que o nosso adversário aumenta ou começa a ganhar número, e esse adversário, como eu disse, pode ser uma prática pecaminosa, pode ser uma pessoa que te persegue, pode ser um vício que você não larga, pode ser um problema relacional, pode ser um problema financeiro, pode ser uma questão que é emocional, é da alma, é psíquica. E aí ainda tem gente que aponta o dedo e diz que não tem salvação para você, que não tem salvação, que você está encurralado com os seus adversários, os seus medos. E eu tive um pastor que dizia o seguinte, vai caber aqui, ó. Ele dizia que todos nós temos uma besta enjaulada no porão.
Ele dizia isso por causa do velho homem e da nova natureza, depois que o senhorio de Cristo se faz presente na nossa vida. E ele dizia que de vez em quando a besta que está presa no porão, que é a nossa velha humanidade, ela quer escapar do porão e vir à tona. E isso acontece nos momentos em que a gente deixa a nossa carnalidade vencer, e aí a nossa velha natureza ganha força e a gente não consegue seguir na nova natureza e precisa de nova restauração e nova transformação. Então ele dizia que essa besta presa no porão é o grande perigo, é a nossa natureza, a nossa humanidade caída, a nossa velha natureza, tá? E exatamente quando parece que essa velha natureza está ganhando força, muitas vezes, querendo nos derrubar, nos derrotar e trazer à tona o que nós temos de pior, muitas pessoas ainda dizem: olha, não tem salvação para ele, para ela. Olha, esse daí não tem jeito, esse daí não tem solução. Então os versos 1 e 2 me levam a refletir, né, na importância que é estar seguro nas mãos do Senhor, especialmente quando parece que os nossos adversários crescem e aumentam de número, aumentam a força, e a besta está querendo sair do porão. Aí eu caminho aqui no Salmo e eu olho aqui, por exemplo, verso 3: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Os versos 3 e 4 já me remetem a uma outra reflexão. A reflexão de que Davi nos ensina que mesmo quando os nossos adversários parecem ganhar muito número, e a besta está querendo sair do porão, e as pessoas apontam o dedo dizendo que não tem salvação, não tem solução, a solução é clamar ao Senhor, a solução, porque diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Então quem me defende das acusações é o Senhor. Então quem me protege diante dos adversários que se levantam contra mim é o Senhor. E aí diz o verso 4 que com a própria voz ele clama ao Senhor, e o Senhor do seu santo monte responde. Ou seja, o Senhor se compadece da minha miséria e da sua miséria. Então, se os versos 1 e 2 mostram que muitas vezes os nossos adversários se levantam e as pessoas apontam o dedo para nós, os versos 3 e 4 mostram que a solução está em clamar ao Senhor, porque Ele do seu santo monte vai responder. E aí Davi, né? O rei Davi, está nos ensinando isso. Mesmo que os adversários pareçam aumentar de número, parece que a gente não está conseguindo vencer a luta, precisamos clamar ao Senhor, porque Ele do seu santo monte vai nos responder. Ele é um Deus que se compadece da nossa miséria, da minha e da sua miséria. E avançamos no Salmo, verso 5: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Verso 6: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Sabe o que os versos 5 e 6 me ensinam? Me ensinam a ter fé. Nós vivemos atualmente uma fé muito customizada, né? É uma fé muito utilitarista, a fé está muito associada à resposta que Deus dá às nossas orações, às nossas campanhas, ao nosso clamor, às nossas necessidades, aquilo que nós entendemos que é o mais importante de todas as coisas. Só que a ideia de fé não é a ideia dessa fé customizada, mas a ideia de fé é a ideia da confiança. Quando eu me deito e pego no sono, e eu acordo no outro dia porque o Senhor me sustenta, é a ideia de dormir em paz. Quantas pessoas não têm dificuldade para dormir, não conseguem quietar a cabeça, não conseguem parar de pensar no tanto de problemas que tem para resolver, na quantidade dos milhares de adversários que se levantam contra. Quantas vezes a gente não consegue descansar? O salmista, o Davi, o rei Davi, no verso de número 5 diz assim: eu tenho confiança, eu tenho fé. Os adversários se levantam e as pessoas apontam o dedo, pois eu clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. E eu tenho confiança, porque eu me deito, pego no sono, acordo no outro dia, porque o Senhor é quem me sustenta. O verso 6 diz que ele não tem medo dos milhares do povo que tomam posição contra ele de todos os lados. É claro que aqui dá uma impressão de uma figura de linguagem de exagero, né? Os milhares do povo. Às vezes os escritores da Bíblia utilizavam figuras de linguagem para enfatizar, porque para a pessoa o problema dela sempre é o maior do mundo. Então
Para mim, os meus problemas são sempre os maiores de todos. Para você, os seus problemas são sempre os piores e maiores de todos. Isso é natural. Isso faz parte da vida humana. E aqui o salmista prova isso. Não tenho medo dos milhares do povo que se levantam. Dá a impressão que, nossa, uma infinidade de pessoas. Mas a ideia do texto é enfatizar que por pior que pareça o meu e o seu problema, por maior que pareça a dificuldade e a adversidade, não devemos ter medo. E aqui, junto com o verso 5, traz à tona de novo a confiança, que é fé. Fé é confiar, não é só acreditar. Acreditar, a gente acredita em tanta coisa. Quando a gente fala de relacionamento com Deus e fé, ultrapassa qualquer barreira de acreditar. Não é crendice. Fé não é crendice, fé é confiança. Fé é confiança. E aí seguimos para os 2 últimos versos. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Versos 1 e 2. Por mais que os adversários pareçam aumentar e as pessoas apontarem o dedo para você e para mim. Versos 3 e 4. A solução é clamar ao Senhor, que é o nosso escudo, e Ele do seu santo monte vai nos responder. Versos 5 e 6. Fé, confiança, deitar a cabeça em paz, dormir e acordar em paz, porque o Senhor é quem lança fora do nosso coração todo medo, como diz a palavra de Deus, que é o perfeito amor do Senhor sobre nós que lança fora o nosso medo. E em quarto e último lugar, verso 7 e verso 8, a certeza da salvação e da bênção de Deus sobre o teu povo. Quem é o povo de Deus? Eu e você. Nós somos o povo de Deus. Parece que a adversidade é enorme. O gigante a gente perde de vista da altura. Creia que a salvação é do Senhor sobre você, e que a bênção dele está sobre você e sobre a sua família. 4 coisas que nós aprendemos então no Salmo de número 3, Salmo de Davi, que fala sobre a confiança no Senhor, o nosso Deus, em meio à adversidade. Talvez, e agora nós já vamos passando para o encerramento da nossa reflexão. O encerramento da reflexão é um gancho para a prática durante a semana. Então vamos lá. Se o Salmo 3 trata de confiança no Senhor, o nosso Deus, o Salmo 3 trata de fé. Porque confiança é fé, fé é confiança. Eu não sei se você tem vivido em meio à onda do século 21, final do século 20 e já o século 21, é uma onda de fé customizada, como eu disse. É a fé que vem para satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos. Não é dessa fé que a Bíblia está falando. A fé que a Bíblia trata é a fé da confiança no Deus que está conosco. É a confiança no Deus que é o Deus da salvação e da bênção, que é o Deus, como diz o verso 7, que para mim é emblemático: feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Olha a linguagem do salmista no verso número 7. Às vezes é o que a gente tem vontade de fazer com os nossos inimigos, e às vezes é o que a gente quer fazer com os ímpios, pois nós precisamos deixar todas essas coisas nas mãos de Deus. Confiança. O tema da mensagem dessa noite, que eu estou dizendo agora no final dela, é: confie no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Confie, traga à memória aquilo que te pode dar esperança e confie no Senhor. Eu não sei como é que está a sua fé, que nível de fé estamos, não é? Porque nós precisamos desenvolver a fé. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, já tem muita coisa que dá para fazer com ela. E um grão de mostarda é muito pequenininho. Não sei se você já viu, teve oportunidade. Pois confie, desenvolva a fé. Nós estamos vivendo um contexto totalmente adverso, momentos muito difíceis e com muita gente até com problemas psicológicos, não só depressão, ansiedade, etc., mas as pessoas já estão duvidando que a gente vá ter vida normal, né? Diz que vai ser um novo normal.
pois a mensagem dessa noite é: confie no Deus que pode todas as coisas, confie no Deus Todo-Poderoso. Confiança em Deus no meio da adversidade. É o que o salmista Davi nos ensina no Salmo de número 3. Talvez a sua adversidade seja maior que a minha adversidade, se alguém olhar de fora. Mas eu quero te dizer que não importa o tamanho da adversidade, o que importa é o tamanho da fé e da confiança que eu e você temos no Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos abençoe e nos ajude a, como Davi, passarmos pela adversidade confiando em Deus, porque como a palavra do Senhor nos ensina, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que sejamos fiéis até o fim, até o dia que o Senhor Jesus nos chamar, que possamos permanecer fiéis, confiando com a nossa fé alicerçada no Deus que é o Todo-Poderoso. Confie em Deus, mesmo que você esteja no meio da maior e mais difícil das adversidades. Eu queria orar com você. Se você puder fechar os olhos, faça isso. Se você não puder, preste atenção. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que encontra lugar no nosso coração. Obrigado pelo rei Davi, que escreveu tantos salmos e nos deixou tantas mensagens, sempre inspirado pelo Espírito. Senhor, que possamos aprender a confiar em Ti no meio da adversidade, que possamos aprender a confiar no Senhor. Deus, que quando os nossos adversários começarem a crescer, aumentar, as pessoas apontando o dedo, e que a gente consiga clamar ao Senhor, que és o nosso escudo e que nos responde do seu santo monte. Que possamos, ó Deus, nos deitar em paz, com fé, confiança no Senhor, sem ter medo dos maiores problemas que sejam. Senhor, que possamos ter a certeza e a convicção de que a salvação é Tua e que a Tua bênção é sobre o Teu povo, sobre nós. Louvado seja o Teu nome. Fala conosco ao longo da semana, que possamos praticar essas mensagens do Salmo 3, possamos praticar isso que o Senhor falou ao nosso coração hoje, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Confiança em Deus em meio à adversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Queria deixar alguns avisos com vocês. O primeiro deles, nós estamos orando, o Conselho da Igreja tem orado, estamos conversando a respeito. Teremos uma reunião no dia 3 de outubro do Conselho, e temos orado e temos procurado viabilizar o nosso culto presencial com as pessoas que não são grupo de risco. A ideia é que a gente faça um culto no domingo com as pessoas que não são grupo de risco, guardadas todas as recomendações de segurança e saúde. E para que isso aconteça, a gente precisa de um equipamento para poder fazer a transmissão ao vivo, não é? A transmissão online ao vivo deste culto aqui da igreja. Estarão aqui as pessoas que não são grupo de risco, e como boa parte da igreja é grupo de risco, estarão em casa e poderão participar ao vivo do culto. Para isso é necessário um equipamento. O presbítero Isaac está fazendo um levantamento para isso, já viu um curso específico para poder fazer essas gravações, enfim. E estamos orando para que Deus nos direcione e nos abençoe. Nós só retornaremos ao presencial, então, se conseguirmos adquirir esse equipamento para poder transmitir online ao vivo para a maioria da igreja que estará em casa. Então, orem por isso, para que Deus vá abrindo portas, que as coisas possam acontecer, para que logo possamos estar reunidos aqui e transmitindo ao vivo a vocês, àqueles que não poderão estar. E continuamos orando a Deus também pelo desenvolvimento de uma boa vacina, para que logo as pessoas possam voltar a se reunir. Como é bom a gente estar junto, não é verdade? Então ore por isso. As devocionais são enviadas durante a semana. Transmita, envie os links para as pessoas. É mensagem, a palavra de Deus, tá bom? Temos estudo bíblico de quinta-feira. Essa semana iniciamos uma nova série, o Pai Nosso. Então, se você quiser também mandar, o Pai Nosso é conhecidíssimo de todo o público cristão, seja evangélico, seja católico, pode mandar, vai ser uma bênção. E temos no domingo estudado o Apocalipse, o livro do Apocalipse,
Já foram, se eu não me engano, 2 domingos. Se você perdeu, vai lá e assista o vídeo. E esse domingo é o 3º. Então nós temos aí mais pelo menos uns 12 ou 13, 14 encontros sobre o Apocalipse, porque é muito material, tá? Se você quiser entregar o seu dízimo, a sua oferta, procure o tesoureiro da igreja, presbítero Célio Júnior, ou então tá aí a conta da igreja na tela. Você pode fazer transferência, depósito, fique à vontade. Domingo de manhã de 8h30 às 9h30 estamos aqui na igreja, eu e o presbítero Célio Júnior. Você também pode trazer até aqui, é bom que a gente se vê também, mesmo que rapidamente, um pouco à distância, mas pelo menos se vê. Creio que os avisos eram estes. Sim, então eu gostaria de orar encerrando o nosso culto. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que é poder te louvar e te adorar. Que o Senhor fale conosco ao longo da semana, possamos confiar em Ti, mesmo em meio às adversidades da vida. Que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos ajude a desenvolver a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, sobre todo o povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e até o próximo culto.